Olá, meus amigos, meus irmãos, muito bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a essa meditação, hoje nessa terça-feira da primeira semana do Advento. E como prometido, é um tempo muito especial na igreja inteira, é um momento espiritual muito forte para a nossa meditação e é necessário então fazer preparo, o nosso coração tem que se preparar. E uma maneira de revelar isso ao nosso coração o tempo inteiro é que o nosso exterior também transmita a mesma intenção, a mesma vontade, a mesma postura, impostação de alma. Por isso, mudar o ambiente, mudar a aparência, mudar as vestimentas, revestir tudo de esperança, de alegria, de paz, de aconchego, também comunica algo ao nosso coração, para que a gente não se esqueça, não se perca, não se perturbe, mas para que a gente entenda a preciosidade desse momento espiritual tão singular. De fato, meus irmãos, nós meditamos na chegada do nosso Senhor, do nosso Redentor, de Jesus, neste Natal, mas também do nosso encontro com Deus, esse encontro que só Ele sabe quando será. Mas será que nos preparamos, devidamente para isso? Por que eu digo isso? Porque todos os anos a gente faz plano em nossas vidas, Esse ano eu vou dar uma guinada na minha profissão, esse ano eu vou dar uma guinada na minha saúde, esse ano eu vou dar uma guinada nas minhas relações interpessoais, nas minhas relações em casa, trabalho, amigos, família. Ou a prioridade, muitas vezes, graças a Deus, é aquela mais importante, Esse ano eu vou mudar a minha vida espiritual. Projeto esse que nós só fazemos se percebemos sua importância e também se nós priorizamos tal meta como primordial em nossa vida. E aí o ano vai passando, a gente até teve tais intenções espirituais, e aí a gente vai percebendo que a gente vai sendo afogado por outras coisas, trabalho, saúde, e aí a gente vai adiando mesmo justamente aquilo que seria não apenas força motriz para a vida deste tempo, mas a força motriz para a vida na esperança firme e concreta da fé, da vida eterna, do nosso encontro com Deus. E olha que isso exige tanto preparo que é por isso que não tem data para acontecer. Tem que ser um preparo contínuo, persistente, Tem que ser um preparo absoluto, grandioso, prioritário, porque para esse compromisso a gente não sabe quando seremos chamados. Por isso o Natal, ele nos dá essa grande esperança, porque enquanto o tempo inteiro, e você vai perceber isso no mundo como vivemos, no nosso país como está, indica muitas trevas, muita tristeza, muita desolação, muita impiedade, muita imprudência, injustiça, muita infidelidade, adultério, roubos, assassínios, violência, tanta coisa, que a nossa visão fica densa e a gente não pensa mais naquela que era a primeira das intenções, a primeira das urgências, Então, isso pode tirar o trem dos trilhos, É engraçado que aqui na árvore de Natal, a minha irmã teve a ideia de colocar aqui um trem em uma cidadezinha, E o trem fica circulando. Um dia eu vou botar aqui para funcionar para vocês verem, Isso fala muito sobre o trem de nossa vida, que circula e que em algum momento vai chegar na estação. E a gente não sabe quando, Mas aí a gente deixa o trem sair do trilho. A gente deixa o trem descarrilhar. E se ele descarrilar, destrói essas casinhas que foram colocadas aqui, de papel. São bem belas, Enfim, a gente vai destruindo tudo aquilo que a gente até acreditava ser prioridade, ou seja, a nossa casa, a ordem que vivemos, a ordem do trabalho, a ordem das relações, e assim vai. Bom, meus irmãos, e o Natal é uma espera esperançosa, é uma espera definitiva, é uma espera
concreta porque se pauta numa promessa divina, uma promessa do nosso Deus, do nosso Senhor, né? Não é algo que homens, né, prometeram e não iriam cumprir. Então, nós devemos sim nos revestir dessa esperança, mas essa esperança deve focar, impulsionar e ser força motriz para a prioridade que perdemos. E hoje Jesus fala a quem se revela, a quem ele se dá, com quem Jesus se relaciona, né? Qual é então o nosso objetivo diante da meditação do Evangelho de hoje, que é tão simples, tão singelo e extremamente claro? É a gente entender que parece essa prioridade, muitas vezes esquecida, Jesus, né, faz acender uma luz que clareia a nossa ideia, a nossa fé, a nossa razão. E aí a gente vai poder botar de volta o trilho no trem, o trem nos trilhos, né? Então, vamos meditar sobre essa leitura e pedir que nesse advento o Senhor prepare o nosso coração, nos enchendo de beleza que é dele, sentido que é dele, propósito que é dele, alegria que é dele, a paz que vem dele, que é inquebrantável. Uma esperança que seja muito firme, uma fé que seja realmente sólida e um amor que se manifesta de maneira ardente. É o que nós precisamos experimentar neste Natal. Então vai ser uma grande alegria meditar com vocês sobre essas liturgias do Advento, né? Espero que você também prepare o seu coração com a confissão, com a comunhão, com a integridade dos seus propósitos em Deus, né? Então vamos colocar tudo isso em oração juntos para que durante esse Advento, né, essa prioridade reacenda em nosso coração. Precisamos nos relacionar com este que vem. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a Tua graça, Senhor, de Te conhecer, de ter o nosso coração plenamente revelado pela Tua palavra, pela Tua vontade. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração que se fez digno pela Tua própria graça de Te conhecer e de viver nessa prioridade única, irremediável e inadiável que é nos relacionar contigo, de uma maneira que o nosso coração mude, que as disposições mudem, que a nossa alegria seja posta em Ti. Como um pai e uma mãe, como São José e a Virgem Maria, que esperavam Teu nascimento e isso era a prioridade acima de tudo. Acima do comer, do beber, do vestir, do andar, do trabalho, do dia a dia, dos pesos da vida, a esperança firme de vos acolher direcionou seus corações de uma maneira santa, pura, cálida, forte e redentora. A redenção começa, Senhor Jesus, em cada gesto destes nossos pais que vos acolheram. Dai-nos a graça, então, Senhor, de viver conforme essa esperança tão firme, a do Natal do vosso nascimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o Evangelho de hoje está narrado em Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24, e diz assim, Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai, ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular:
Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Bom, aqui Jesus fala, desse grande milagre de sua vinda. Muitos quiseram ver e não viram, muitos quiseram ouvir e não ouviram. Deus entrou no tempo, o eterno, nosso Senhor, nosso Mestre, aquele que inspirou, o coração de toda a criação. Jesus, a inspiração do Pai, aquele que inspirou, desejou, amou tudo criado e sobre quem repousou o Espírito de Deus para esse grande milagre de sua encarnação, de sua vinda, de sua chegada. Mas, como falávamos naquele dia, o tempo, é uma linha. Tem a sua origem, seu início, tem o seu percurso e tem a sua finalidade. Então o tempo vai acabar. Mas o eterno, de onde Deus está e de onde Jesus veio, Jesus aqui que fala: eu vim do Pai, conheço o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E é o Filho quem decide a quem revelar a si mesmo e ao Pai. Portanto, esses discípulos que estão aqui vendo com os próprios olhos, ouvindo com os próprios ouvidos, foram felizardos porque no tempo estavam então contemporâneos àquele milagre tão bendito que é o da encarnação de Cristo. E é Cristo quem lhes comunica tudo. Mas vejam que, graças à sua paixão, à sua morte e ressurreição e à consolidação de seus sacramentos, de sua palavra, de sua vontade, de seu Espírito na igreja, Jesus, desde que entrou no tempo, não sairá do tempo até que o tempo se conclua. Até o fim dos tempos permanecerei convosco. E Cristo, em toda a sua divindade, corpo, sangue, alma, está em todo o tempo, presente em seu Espírito, na Eucaristia, em sua palavra, e já na eternidade contém todo o tempo, todos os momentos, todas as possibilidades futuras, todas aquelas que serão e as que não serão. Então, Jesus, permeia tudo. É uma luz que nasceu para nós no Natal, uma luz muito mais forte que o sol, porque o sol tem um prazo e tem um tempo e tem uma limitação, mas Jesus ilumina tudo, tudo que foi, tudo que é, tudo que será e toda a eternidade. Jesus é aquele que inspirou o próprio sol no coração de nosso Deus, de nosso Pai. Então, Jesus, Deus, todo Deus, se faz também homem. E esses são felizardos porque viram com os próprios olhos e ouviram com os próprios ouvidos. E serão eles os responsáveis por deixar esse legado vivo, permanente, incandescente em toda a igreja, por perpetuarem o seu legado. E você vai me perguntar assim: Fábio, mas eu estou num tempo, que já está bem distante daquele lá do ano 0, do ano 33, no qual Jesus foi crucificado, das aparições da ressurreição. Estou bem distante. Então, como é que eu também serei felizardo de ver, de ouvir? Vejam, os que já passaram também foram tocados por Jesus. E nós que somos posteriores, como somos tocados? Então Jesus fala bem claramente: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Então existe uma vontade que o cachorro está passando aqui. Existe uma vontade que determina aqueles que conhecerão a Deus, que terão intimidade com Deus, que estreitarão esse relacionamento até que ele não seja apenas aqui no tempo, mas seja na eternidade, Existe alguém que faz essa ponte. Essa ponte é o Filho, essa ponte é Jesus. Esse que nasceu no ventre da Virgem Maria, que nasceu em Nazaré,
que foi educado por São José, que montou a sua igreja, que escolheu seus discípulos, que escolheu seus profetas, né? Então, nosso Senhor, nosso Deus, é quem mostra o Pai. Então, nós precisamos passar pela vontade dele para conhecer plenamente Deus. Ou seja, ele, ou seja, o Pai, o Espírito Santo, esse Deus uno e trino, né? Que nos criou, mas que em Cristo nos redime, que no Espírito Santo nos santifica. Precisamos ter essa experiência espiritual. Então, aí você vai me perguntar, nossa, Fábio, então pronto, se Jesus não quiser, então não tem como eu me relacionar com o Pai? Mas graças a Deus, Ele quer todos. E a prioridade, né, a urgência maior, assim como nesse tempo foi pela casa de Israel, que esperava o cumprimento da promessa, Ele mesmo estabeleceu no Evangelho: eu vim pelos enfermos, pelos doentes, pelos necessitados, pelos que estão em miséria. Lembra que a gente falou um dia desse que Jesus veio para salvar os miseráveis? E a condição é que eu seja um miserável, que eu reconheça essa miséria. Porque se eu disser para Jesus assim, não, Senhor, eu não sou tão miserável assim, o que eu faço de mal é porque eu sofro, é porque eu fui preso, é porque eu não tenho culpa. Então, Jesus diria, então o que eu posso fazer por você? Lembra que eu falava sobre isso? Pois bem, então Jesus já diz a quem Ele quer manifestar a si mesmo. Eu vim por esses. Ó Pai, eu te dou graças porque eu sou glorificado neles. Ó Pai, que eles se amem como eu vos amo, como nos amamos, e sejam perfeitos no amor. Esforçai-vos porque Jesus diz isso? Porque nós temos que entrar numa comunhão de amor que é divina. O homem entrar no divino, assim como o divino entrou no que é humano. Assim como o divino se fez carne, assim como o divino é um de nós. Assim como ele é Emmanuel, o homem também tem que ser com Deus, consagrado, com bendito, com amado. Ele tem que ser comungado, assim como eu comungo Jesus. Eu sou comungado por Deus. Ele se insere em mim e eu me desago nele, eu me desmancho nele. No seu oceano de misericórdia, no seu oceano de graça e de bem. Bonito isso, né? E Ele quer todos. E a prioridade é para com esses que mais precisam. É tanto que a gente reza isso, né? Usai, Senhor, de misericórdia para aqueles que mais precisam dela. Porque Jesus é justo e tem pressa em fazer a justiça onde ela mais cabe. Onde ela não pode esperar, né? Será que nós somos, então, corações que passam por isso? E aí Jesus fala uma condição que é necessária, então, para que eu esteja nessa vontade de Cristo, que é me fazer introduzido, adentrado no sagrado, retirado do profanos e entrado no sagrado. Existe uma condição para isso, que é essa, que eu tenho um coração que aprendeu minhas misérias e reconheceu a misericórdia de Deus. E aí Jesus fala, Deus revelou isso aos pequenos. E Jesus fala no início, né? Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes. O que seriam esses sábios e inteligentes? São aqueles que consultam as palavras, que rezam? Não. Os sábios e inteligentes aqui são aqueles que se bastam, que são sábios, mas não da sabedoria infusa do Espírito Santo que nos revela Deus. E são inteligentes porque são astutos nas ciências próprias que lhes favorecem. Mas revelaste aos pequeninos que têm uma virtude maior do que a sabedoria humana e do que a ciência humana. A humildade. A humildade é a sabedoria divina. A humildade é aquilo que faz com que a gente entenda a nossa pobreza,
a nossa indigência e a benevolência, a magnitude, a magnificência do nosso Senhor Jesus. Então, esta é a condição. Para a gente entrar no Natal, para a gente ir contemplar o menino, visitar o menino, precisaremos entrar na gruta. E eu lembro muito bem da pregação do Fulton Sheen, venerável Fulton Sheen, bispo, que falava, né, que a gruta provavelmente tinha uma fenda na pedra e para adentrar lá, o lugar onde os animais se protegiam das chuvas, dos ventos e do frio, era necessário que o homem se rebaixasse. E se eu não me rebaixar, eu não vou ver a luz. Se eu não me rebaixar, eu não vou ver o Cristo. Veja que Deus faz esse movimento de maneira muito natural. Ele se rebaixa, ele se inclina, porque ele tem um coração revestido de misericórdia. Ele tem um coração, na verdade, que já é a própria misericórdia. E ele não mediu esforços para, sendo Deus, fazer esse homem, para, sendo homem, fazer esse pobre, para, sendo pobre, ser escravo, servo de todos, para, sendo servo de todos, não buscar nem mesmo travesseiro para sua cabeça, e não ter descanso para o coração até que o reino seja implantado, até que tudo fosse consumado na Santa Cruz. Pai, a Ti entrego o meu espírito, tudo está consumado. Consumado é quando o amor obteve o seu êxito. E esse amor se consuma no perdão do homem e na abertura da santidade para a vida humana. Portanto, meus irmãos, o plano não é esse, santificar-se, o plano não é esse, comungar de Deus, o plano não é esse, sair do profano. Por que que então nós temos muito esforço durante todo o ano, durante vários natais, durante vários anos novos, para fazer o contrário, para estando no sagrado, profanarmos, voltarmos para o erro? Por que que nós fazemos o movimento contrário? O movimento de Deus é permanecer sendo humilde. Ele que se inclina a nós. Deus que se faz homem. O caminho para eu encontrar este Deus é eu também relembrar que eu sou homem. É eu baixar na gruta. É eu fazer-me servo, é eu também reclinar-me. Porque Deus revelou-se aos pequeninos, mas dos estultos, dos grandes, dos elevados na concupiscência da soberba da vida, Deus escondeu as coisas. Olha, isso é muito forte. Então, existe mesmo, né, a grande graça de que Jesus quer todos, mas para que eu seja aceito, eu preciso reclinar-me, ter um coração reverente. No mundo que hoje busca a irreverência, né, a desobediência, o caos, Deus ainda olha para os corações que reverenciam, que conseguem desejar comunhão. Muitos olhos quiseram ver e ouvidos quiseram ouvir, mas não puderam. Hoje o homem pode. Se ele for humilde, ele verá. Deus abençoe muito você. Tenhamos todos um santo Natal e até amanhã.